Módulo 2 Cristianismo não é religião. Capítulo 2 O legalismo religioso. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé. Contudo, nesse texto ele tem um outro título ainda mais impressionante. Ele é chamado de amigo de Deus. Ser amigo de alguém importante, famoso, rico, pode mudar a vida de uma pessoa. O que dirá ser amigo de Deus? A boa notícia é que hoje eu e você também somos amigos de Deus. Antes éramos inimigos, mas fomos reconciliados. Este é o coração do nosso Deus. Ele é nosso amigo. E mais do que isso, Ele é um Pai amoroso. O desejo de Deus é se relacionar conosco, não simplesmente para um código de ética a ser seguido. Sua intenção vai muito além disso. Evidentemente, Deus quer nos ver vivendo uma vida correta. Contudo, não por obrigação religiosa, não por medo de sermos castigados, mas porque este é o desejo do nosso coração. Infelizmente, a religião tirou o relacionamento do foco e colocou no centro a obediência aos mandamentos. Mas afinal, qual o grande problema desta mudança de foco? Ela tirou o foco do interior para o exterior. A grande questão é que mudança exterior pode ser fabricada, pode ser manipulada e não necessariamente refletir o que vai no coração. Deus, na verdade, olha o coração. O que importa para o Senhor é ter o nosso coração. Hoje, observamos tantas igrejas repletas de regras, mas infelizmente, quando nos aproximamos delas, encontramos apenas hipocrisia, orgulho e justiça própria. O fato é que nem mesmo as regras dadas por Deus, os mandamentos do Velho Testamento, tinham como objetivo forçar uma conduta no homem. Se pensarmos somente nos 10 mandamentos, entenderemos que o alvo de Deus era mostrar para o homem que ele não iria conseguir transformar a si mesmo, que ele não conseguiria ser bom na sua força própria e nem conseguiria ser justo. Deus projetou a lei para expor o nosso problema, a fim de que então procurássemos uma solução em Jesus. Os mandamentos foram o espelho de Deus para refletir e expor a condição do nosso coração. Mas, quando transformamos os 10 mandamentos ou qualquer sistema legalista religioso no foco, nos condicionamos ao fracasso. Na verdade, toda proibição acaba por atiçar a carne. A maneira que a Bíblia coloca é Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 10, diz: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei
está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. A intenção das religiões em estabelecer normas de conduta é boa, mas infelizmente o resultado final é morte. A força do pecado não é a graça, mas a lei. O pecado não tem mais domínio sobre nós, justamente porque estamos debaixo da graça e não da lei. Na graça, tudo o que precisamos é ser guiados pelo Espírito. Não precisamos de um conjunto de regras, precisamos nos encher do Espírito. Se confiarmos no Espírito de Deus, estaremos expressando amor às pessoas. Afinal, o fruto do Espírito é amor. Não podemos amar e roubar ao mesmo tempo. Não podemos amar e trair ao mesmo tempo, nem amar e matar. Por isso, Jesus redefiniu o conceito dos mandamentos, os quais deveríamos colocar nosso foco. 1 João, capítulo 3, versículos 21 a 24. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ao olharmos para essa passagem, podemos concluir que os mandamentos da nova aliança são apenas dois: crer e amar. Nosso amor é apenas um reflexo de nos sentirmos amados por Ele. Se entendermos o quanto Cristo nos amou, espontaneamente amaremos nosso irmão. O amor que sentimos é apenas uma resposta ao amor dele. O legalismo tenta nos acusar de não amarmos a Deus o suficiente, de não crermos nele o bastante. Mas entramos na liberdade do Evangelho quando entendemos que nada se trata de nós. Tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. A lei dizia: ame a Deus. Hoje a graça diz: creia no amor dele por você. Concluindo, não se trata do quanto amamos a Deus, mas do quanto Ele nos ama. Quero concluir este capítulo deixando claro que a lei é perfeita. No entanto, seu padrão perfeito, quando combinado com o esforço humano, resulta em fracasso. Em resumo, a lei é perfeita, mas não aperfeiçoa ninguém. Obviamente, Deus quer que sejamos como Jesus. Porém, isso não é alcançado pelo nosso esforço em guardar um sistema de regras, mas sim pela revelação da nossa nova natureza. Não devemos substituir a obra do Espírito Santo pela obediência a regras exteriores. Resumindo, podemos dizer que o que jamais alcançaríamos por esforço próprio, Deus nos deu de graça. Ele só exige fé. Hoje somos justos pela fé. Quanto mais cremos que somos justos pela fé,
mais vivemos na justiça de Cristo e mais a praticamos.